Eu queria te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço em uma direção. Te peço, Pai, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor, e que se entenda aqui aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Pai, nós colocamos diante do Senhor toda a dispersão, tudo aquilo que vai nos tirar, Deus, a concentração. Senhor, nós repreendemos no teu nome, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, como tema da mensagem, você pode colocar: irar sem pecar é possível? Irar sem pecar é possível? Esse capítulo de Gênesis, eu lembrei de Caim há pouco tempo. Eu estava sentado aqui, eu ia começar com outro versículo, e hoje à tarde eu conversando com minha esposa, eu falei: André, alguns exemplos de ira na Bíblia. E aí ele falou de alguns, falou de Caim. E eu abri aqui em Gênesis 4, e o que me chamou a atenção, irmãos, é que essa palavra sobre ira é algo que a gente tem que repetir constantemente na igreja. Constantemente. Porque a maioria das pessoas tem pecado com facilidade nessa área. Se irar. E eu falo com franqueza que para mim, se fosse uma vez por mês seria bom para mim. Porque eu já expus aqui na igreja várias vezes que uma das minhas falhas, que eram maiores, era justamente me irar. E eu tenho me controlado. Eu vou dar um exemplo sobre isso aqui. Mas aqui o que chama atenção foi que essa palavra, você pode falar da oferta, que Deus aceitou a oferta de Abel e não se agradou de Caim. Mas a gente vai dar um enfoque aqui especial na reação de Caim. O que aconteceu com ele quando Deus não aceitou a sua oferta. Aquele homem, ele se enfureceu. E como a gente sabe, irmãos, é normal em situações do dia a dia a gente se irritar, a gente se enfurecer. O que não é normal, como a gente vai ver lá em Efésios capítulo 4, é você pecar. E a palavra de Deus diz que, além de ficar transtornado, Caim, depois disso ele planejou e executou a morte do seu irmão. Olha o nível de pecado que esse homem chegou, porque ele não controlou uma ira, uma raiva, um ódio. Porque ele muito bem poderia pedir perdão a Deus e mudar a sua postura, mas ele se enfureceu, se irou, ele planejou a morte do seu irmão. Um homicídio, um pecado gravíssimo. E muitas pessoas têm pecado e têm saído da presença do Senhor porque não tem vigiado, tem se irado e, consequentemente, vem o pecado.
e por causa do pecado ocorre aquela frieza, aquele afastamento. E essa palavra, ela, como eu falei, ela serve muito para vocês, mas ela tem servido para mim quando eu comecei a rever sobre ira. Eu comecei a me policiar, porque eu não tenho vergonha de expor as minhas falhas aqui diante de vocês, porque eu tenho lutado contra elas. Então, é algo que a gente está caminhando. E você pode falar assim: meu pastor, a área fraca dele é se irar com facilidade em determinadas situações. E eu tenho me policiado muito nisso, irmãos. Muito. Já falei aqui que no trânsito, quando eu pego uma trancada, aí me seguro. Então, assim, eu não sei se é com a maioria, mas comigo é. E eu tenho me segurado. Já melhorei bastante, evoluí. Mas essa palavra aqui, ela vai servir para mim. E eu tenho certeza que vai servir para você, no dia a dia, nas situações. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 4. Essa palavra ia ser o versículo do início. Versículo 4, capítulo 4, versículo 26. A palavra de Deus diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que aconteceu com Caim? O sol se pôs, ele continuou irado, persistiu a ira, ele planejou e matou seu irmão. E a palavra de Deus aqui, ela está falando para nós que quando vocês ficarem irados, então, irmão, significa que todos nós aqui, ou por um momento ou por outro, a gente vai ficar irado. O que difere de nós, cada um de nós aqui, é a maneira como se age diante dessa ira. Mas aqui não tem uma pessoa que possa dizer assim: ó, eu não vou me irar. Porque consequentemente a gente tem passado por situações de injustiça, de engano. Às vezes você está fazendo as coisas de uma maneira inocente, você está correto, e a pessoa lá vai e te passa para trás e começa a te enrolar. E aí vem, você tenta resolver, ela não resolve, e você fica irado. Eu vou dar um exemplo para vocês de um homem que ele fez um negócio. Ele tinha uma casa e ele estava precisando vender a casa. Encontrou uma pessoa que, como se diz assim, uma corretora, e ele falou: ó, fulano, eu estou vendendo a minha casa. E quanto? Preço X. Tudo bem. Passou um tempo, como ele tinha falado para outros, essa pessoa chegou com uma pessoa para ver a casa. Só que essa pessoa, ela não veio, ela não podia comprar a casa com o dinheiro. Ela veio para dar um imóvel mais ou menos perto do valor da casa e mais alguma coisa. E essa alguma coisa ia ajudar a situação dessa pessoa que estava vendendo a casa. E aí ele ligou para o corretor e falou: a situação é essa, nós temos, eu pedi para vender a casa, eu quero acertar com você o valor da comissão, só que o valor da comissão que eu vou receber em dinheiro ou em espécie, e aí você vai tentar vender o outro imóvel para que a gente acerte tudo. Dá certo para você? E a pessoa de bondade aceitou: não, tudo bem, vamos vender. E aí a conversa foi, a negociação veio, e quando o negócio se realizou, que estava todo mundo feliz, porque ia atender as duas famílias o negócio, a pessoa pegou e falou: não, nós vamos ter que conversar sobre a comissão de tudo. Aí eu falei: como é que é? A pessoa falou: como é que é? Foi combinado a comissão de partes, e você venderia a outra parte para depois se resolver. Não, porque a gente vai ter que conversar, e assim vai. E essa pessoa pegou e se irou e chegou para esse corretor e falou: que testemunho de crente que você dá? E ele se alterou em voz. Ou seja, pecou.
Guarda esse exemplo para vocês, que daqui a pouco eu vou dar continuidade deles. Porque muitas vezes acontece isso, irmão. Situações que você entra, que você está correto, aí de repente acontece alguma coisa e você de repente fala uma besteira. São situações do dia a dia, mas a gente tem que estar vigilante. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, fala das obras manifestas da nossa carne, da tendência nossa. Fala da libertinagem, da impureza, do egoísmo. Fala da idolatria, do ódio, da discórdia. Mas lá fala da ira. Ira, quando você se ira, você está prestes a pecar. Prestes a pecar. Então a ira é da carne. A ira é da natureza do homem. Da natureza dele. Da natureza pecaminosa dele. O homem, por um momento ou outro, como eu disse, ele vai acabar se irando. Então a gente tem que entender que a gente vai passar por isso, ou já passou, ou está passando por momentos assim. E nós temos que vigiar, porque a igreja tem caído muito nisso. Vigiar, controlar, entendeu? E nós vamos explanar sobre isso aqui. Mas a gente tem que, eu vou repetir, entender que duas verdades a gente tem que conhecer. Primeiro, como eu disse, ninguém está livre da ira. Ela é inata do ser humano. Agora, tem um detalhe, irmãos. Essa ira, ela pode ser boa ou pode ser má. Já viu uma ira boa? Ela pode ser boa ou pode ser má. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus ele enviou os 12 discípulos para irem aos perdidos, às ovelhas perdidas de Israel. E ele deu um conselho: preguem a mensagem, curem, ressuscitem, purifiquem, mas vigiem. Lá diz assim, ó, eu estou enviando como ovelhas mansas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus pediu prudência. Porque se aqueles discípulos não fossem prudentes, eles quando começassem a pregar, e quando viesse uma reação contrária, eles iam pecar, eles iam se irar, e eles iam pecar. Então Jesus ele pediu prudência, sejam prudentes, procurem ter terra firme para pousar, sejam mansos. A palavra de Deus para a igreja é mansidão. Nós temos que respirar em situações, pensar, porque constantemente a gente está se alterando. Precisamos ter essa vigilância, irmãos, ter esse entendimento. Então, ninguém está livre dessa ira. Agora a questão é saber como lidar com essa ira. Como é que eu vou me sair de situações de ira aprovado pelo Senhor? Isso que eu quero dizer para vocês. Como é que eu vou passar por aquele momento e ser aprovado pelo Senhor? Então fala assim, eu preciso, diga para a pessoa que está ao teu lado, eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Eu preciso, em todos os momentos. Eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar, mas eu preciso. Eu não posso deixar uma ira me fazer pecar, me deixar mal. Situações assim são perigosas. Então, nós temos que saber que como eu disse, a ira é natural e boa. E ela pode ser uma ira justa e uma ira injusta. A ira justa, aí nós temos um exemplo de uma ira humana justa, quando não se aceita atos ou atitudes que ferem princípios morais ou cristãos. Como eu dei o exemplo antes, sobre a venda do imóvel. A pessoa, ela mentiu. A pessoa desfez o que ela tinha combinado.
E aquilo trouxe uma indignação. Não justificou o pecado, mas a indignação ela aconteceu, porque foi combinado. Então, a gente se revolta com determinadas ações dos outros, quando estes desrespeitam o ser humano, a pessoa. A pessoa fica indignada. Outros exemplos, eu sei que muitos aqui têm visto o que está acontecendo no governo, muita corrupção, e a gente fica indignado com deputados, com o que está acontecendo de errado aí, com juízes. Esses juízes do Supremo que têm decisões injustas, deixam a gente indignado. Eu mesmo tenho situação que eu estou vendo um noticiário, e aí vem aquela indignação dentro de mim, aquela ira, vontade de pegar e fazer alguma coisa, mas eu tenho que me controlar. Mas vem. Então é uma ira humana, justa. Você se revolta com a injustiça. Alguém que passou outra pessoa para trás, e você sabe daquilo. Sabe que aquela pessoa ela está se beneficiando porque a outra pessoa lá foi prejudicada. É uma ira justa. E a Bíblia fala também da ira de Deus. Que Deus ele se ira. E tudo que vem de Deus, irmãos, é santo, é justo. Tudo que vem dele é correto. E Deus ele se ira. A ira de Deus é santa e se manifesta do céu sobre o pecado. Deus, ele odeia, irmãos, o pecado. Ele odeia. Ele odeia. Ele ama o pecador. Ele te ama como um pecador. Ele quer que você peque menos, mas ele tem ódio do pecado. E tem determinados pecados que são agressivos demais. E Deus permite que aconteça muitas coisas na vida de pessoas, porque elas fazem do pecado um estilo de vida. Ficam brincando de pecar com o Senhor. Pessoas que têm conhecimento. A gente conhece pessoas que têm o conhecimento da verdade, da salvação, aceitaram Jesus e ficam persistindo em pecar. E como a gente falou, Deus é justo. Qualquer coisa que aconteça na tua vida, ou alegria ou tristeza, ou tragédia, permissão de Deus, justiça dele. Deus, ele nunca, ele é injusto. Nunca, irmãos. Nunca. Ele sempre é justo. A gente é que tem que entender e saber caminhar. A gente tem que entender o princípio da obediência, que a gente fala muito aqui. Ser obedientes. Porque quanto mais obediente, melhor a gente vai caminhar. E eu tenho certeza que menos a gente vai sofrer. Então, essa ira do Senhor é justa. Mas a gente tem a ira injusta, que é fruto de uma reação injustificada, quando se atribui a razão da ira a determinados atos que não são, de fato, expressão da verdade. A gente vê, tem um exemplo aqui, engraçado. Eu conheço uma pessoa que foi um político, lá no Pará. Eu era adolescente, conhecia. Ele era corrupto, se beneficiava do sistema. E hoje eu tenho contato com ele. E aí ele mandando postagens sobre a corrupção lá em Brasília, indignado com isso, com aquilo. Eu falei, rapaz, um cara que fazia a mesma coisa, entendeu? Que se sentia justo, correto, e agora está falando dos outros. Isso aí é uma ira injusta. Você tem que olhar para si. Então, irmãos, nesse caso, essa ira, ela prejudica a pessoa porque quer achar um culpado que justifique a sua ira. Ela está procurando algo, mas ela não está correta. Ela não dá exemplo. Ainda hoje tem problemas. Então a gente tem que procurar entender como é que é essa ira. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo recomenda que toda ira esteja longe de nós. Lá ele diz assim, livre de toda amargura, indignação e ira, de toda gritaria e de toda calúnia. É para você se livrar. Aqui eu falei, nós vamos ficar irados, vai acontecer a situação, mas se puder não acontecer, melhor ainda, irmãos. Se a gente puder não se irar, melhor ainda. Livre-se, caia fora. Se é uma situação que você vê que não vai se controlar,
Pastor, eu não me controlo. Se eu for conversar com aquela pessoa lá, eu vou para cima dele e vou... Não vai, irmão. Não vá. Você tem que pegar e vigiar e sair fora de situações. Às vezes você está numa situação que não tem para onde correr. Mas se você sabe que aquilo ali é onde você vai cair numa cilada do inimigo, você não tem que ir. Já sabe que a pessoa vai te irar. A minha mulher tem umas coisas assim que eu falo, André, não vai. Não vai porque tu é pavio curto e vai falar uma coisa, depois se arrepende. Aí ela me obedece. Fala, pai, me vigia porque às vezes tem situações que tem que... E Deus coloca pessoas de bem, anjos, para nos orientar e segurar em situações, para a gente não pecar. Não é verdade, irmãos? Então assim, temos que vigiar. Por isso que a palavra diz assim, ó, irai-vos. Lá no Salmo 104, ele diz que a ira é normal. Salmo 4, versículo 4. Outra situação, irmãos, que eu vou contar para vocês, foi essa situação aqui do forro. A gente aqui, nós estamos controlando as despesas, porque gastamos muito de lá para cá. Muitas coisas, Deus realmente tem feito milagres aqui. E para colocar esse forro aqui bonitinho, isso aqui é isopor, irmãos, com alumínio. Veio aqui umas pessoas e a gente combinou. Eles mediram aqui, combinou a metragem, tudo certinho. Quanto é tanto? A gente não tinha o dinheiro porque tinha que fazer aqui atrás, tinha que resolver situações, tinha que botar o ar-condicionado. Aí se apertamos e começamos a colocar o forro. Quando foi colocado, veio as placas. O cara veio, mediu a metragem aqui, foi 500 e poucos metros. Ele trouxe 500 e poucas placas. Só que uma placa dessa não dá 1 metro quadrado. Resultado, lá atrás está sem forrar e ali dentro ali está sem forrar. E o cara falou que não vai mais colocar, porque ele combinou que era 500 e poucas placas. Aí me falou no telefone, eu falei, não acredito não. Aí eu falei, o que eu errei, irmãos, que eu estou falando para vocês? Ele falando lá e começou a falar alto, e eu comecei a falar alto daqui. Ele começou a engrossar a voz, eu engrossei a voz. Aí depois que eu desliguei o telefone, eu falei, foi o que eu fiz. Vou ter que me retratar. Então eu errei, eu pequei, eu devia ter me acalmado, mas eu fui injustiçado. A igreja foi, porque foi combinado, foi medido. Então, eu tenho que descansar se o Senhor está no controle. Então, irmãos, eu estou dizendo que acontecem situações e a gente tem que estar realmente firmes, porque como aconteceu aqui com o forro, pode acontecer com outra coisa na sua vida, e de repente dessa ira pode vir algo maior. Alterar a voz é algo que não é bom. Mas já imaginou se eu fosse lá com ele lá e fosse acertar de outra maneira? Como tem situações que acontecem. Então a gente tem que vivenciar situações e estar preparado, porque pode acontecer com qualquer um. Então, a ira ela não pode nos levar ao pecado, de forma alguma. A gente tem que ser vigilante quanto às nossas atitudes, como eu falei, por causa da nossa natureza, vigiar mesmo, cuidar, porque nossa tendência, tem aquela frase, olha, eu não levo desaforo para casa. Como tem gente que fala, de jeito nenhum. Não venha comigo falar alguma coisa que eu vou falar a mesma coisa, apontar o dedo na tua cara. Então essa questão de não levar desaforo para casa é coisa de perdedor, de fraco. A gente tem que ficar calado. Ficar calado, aceitar, fugir de situações e caminhar. Então, para a gente ser vitoriosos sobre os nossos atos que não são bons, a gente tem que exercitar nossos sensores. Temos que andar antenados, como eu digo. A gente tem que vigiar constantemente situações constantes de perigo ou do dia a dia, porque senão a gente vai pecar. Temos que ter essa vigilância. Então, um dos fatores importantes, a gente tem que ter domínio sobre a nossa palavra.
Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Você tem que ser tardio para irar-se. Você tem que ouvir. Então quando a pessoa chegar contigo desaforada, você tem que esperar ela colocar para fora e respirar, como eu falei. Respirar e se acalmar. Porque às vezes uma palavra tua pode inflamar mais ainda. Às vezes uma ironia sua, que às vezes a gente gosta de falar uma ironia. A pessoa vem para lá e para cá e tu fala só uma palavrinha aqui, aí a pessoa explode, aí é pior ainda. A gente tem que respirar. E se em alguns casos não fala nada, é a melhor saída, é melhor ficar calado. É melhor se calar, é melhor não deixar, porque senão a gente vai pecar. Entendeu? Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, em situações adversas, a melhor situação, se você não tem como falar baixo, ou se você não tem como se controlar, fique calado. É muito inteligente quando a gente se cala em situações, deixa Deus resolver, porque Ele resolve, irmãos. Várias situações, mesmo que você tenha sido injustiçado, estão te apedrejando, estão te massacrando, é melhor ficar calado. Deixa Deus resolver, deixa Ele conduzir, porque Ele resolve. Então a gente tem que ter domínio sobre as nossas atitudes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Você está vendo, irmãos, que a palavra aqui em Efésios diz, quando vocês ficarem irados, que você vai se irar, mas aqui em Eclesiastes está dizendo que a pessoa que se ira, ela é tola. No fundo é tola. Porque vai se irar, mas se uma pessoa é de Deus mesmo, ela vai ter que se acalmar. E ela vai perder tempo. Então ela tem que pedir, trabalhar com ela, pedir, Senhor, me acalma, peça a direção de Deus. Porque Deus resolve. Deus te acalma. Deus muda o curso da história. Deus transforma situações. E é isso que Ele faz, irmãos. A gente tem que ter domínio sobre a nossa vida espiritual. Porque a ira interfere na vida de oração e comunhão, como eu falei no começo. Muitas pessoas esfriam na oração, porque elas pecaram, se iraram, veio o pecado, não teve controle, e aí elas de repente se sentem frias e se afastam do Senhor. Então, é você cuidar, é você se irar, se for o caso, em último caso, e não pecar. Então eu vou dizer para vocês aqui 3 atitudes que a gente tem que ter em relação à ira. Amém, irmãos? Para a gente aprender e para a gente caminhar forte. O que fazer diante desse problema? Se aparecer a situação que você se irou, vai se irar. A primeira coisa, é um resumo do que eu falei. Não pecar. Bote na sua cabeça essa frase, ter domínio próprio. Em suas orações, peça, Senhor, me dê domínio próprio. Eu preciso de domínio próprio para não pecar. Não peque. Doa a quem doer, não peque. Eu vou contar para vocês a terceira situação. Teve um senhor que fez uns móveis da sua casa e foi indicado por outra pessoa. Essa pessoa indicou e aí a pessoa começou a pagar e o cara que fez os móveis pegou e enrolou e ia dar um cano nessa pessoa. E essa pessoa pegou e não pagou mais para ele e resolveu a questão. A pessoa que indicou esse marceneiro, ela pediu desculpas e a pessoa falou para ela, não, que é isso? Todos corremos um risco de indicar alguém para fazer um trabalho seu, de um amigo,
e de repente a pessoa vai te dar um cano. Todo mundo corre esse risco. Às vezes a pessoa faz um trabalho para você, fica legal na tua casa, e aí quando vai fazer na casa da pessoa que você indicou, ele faz só a metade, pega o dinheiro e... Tem situações e situações. Aí a pessoa que foi feito o trabalho, irmãos, ela veio para essa pessoa e querendo reparar a situação, falou, não, ele vai terminar o teu trabalho, ele vai terminar esses móveis, eu garanto, me dá o dinheiro que eu sou responsável, se ele não terminar os teus móveis, eu pago do meu bolso. E essa pessoa vinha todo dia na casa da pessoa e insistia, não, eu vou terminar os teus móveis. Ela querendo ajudar e insistindo, até que a pessoa falou, não, já que você está falando que é responsável, pegou e deu dinheiro. Aí essa pessoa deu para o marceneiro, sabe o que ele fez, irmãos? Enrolou ela. Aí a pessoa foi para cima da pessoa que fez isso e cobrou o dinheiro. Quando foi cobrar, a pessoa não gostou. Resumindo, a pessoa se irou, se alterou, porque a pessoa tinha que terminar os móveis e deu uma pressão. Então situações assim, irmãos, acontecem corriqueiramente e nós temos que entender. Eu estou citando para vocês fatos que acontecem no dia a dia, que nós temos que saber como lidar. Essa é a questão. Então, não pecar é a gente buscar os frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do amor, fala da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da fidelidade, da mansidão, mas lá fala do domínio próprio. Para não pecar, irmãos, a gente tem que ter domínio próprio. Olha o que eu estou voltando a falar, domínio próprio. Precisamos ter esse domínio próprio. Dominar o quê? Já falei que tem que ter o domínio próprio, e já falei, mas eu vou repetir. Dominar sobre o ouvir, estar pronto para ouvir, entender que você precisa saber ouvir, dominar, como eu disse antes, no falar, às vezes é melhor ficar calado, ou falar educadamente, ponderadamente, ou então não fale. E ter domínio sobre a ira. Tiago ali, ele recomenda que a gente seja paciente diante da situação na qual a gente está envolvido. Ele fala assim, ó, tardio para se irar. Segure o que você puder, seja tardio para se irar. Amém? Então vamos controlar, vigiar, não abrigar a ira no coração. Paulo diz ainda, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Às vezes você está com raiva de alguém, se irou, e aí quando ele fala o sol aqui, seria melhor se fosse no mesmo dia. Mas ele está dizendo aqui que você tem que, o quanto antes, resolver a questão. O quanto antes. O quanto antes, aquela ira que está te maltratando, está te destruindo, ela tem que ser resolvida. Você tem que buscar apaziguar, buscar essa paz. A gente tem que se tratar de se livrar logo, enquanto é tempo. Significa que a gente não deve se deitar para dormir com o coração cheio de mágoas, irado. Devemos acertar as dificuldades antes que a noite chegue. Amém, irmãos? Temos que buscar esse discernimento. Quando a gente abriga a ira no coração, irmãos, significa que a gente vai falar o que o coração determina. Aquele peso está carregado em você. Teu coração está contaminado. A pessoa irada, ela vive com o coração dela, é uma palavra complicada, apodrecido. É um coração que está doente. Se você que está aqui, você vive irado constantemente, estou falando, você tem que pedir uma direção ao Senhor. Porque é grave, irmãos. Você está doente,
E você está se contaminando cada vez mais. Se você não se tratar, você vai morrer. Quando eu falo de morte, eu estou falando de morte espiritual. Em muitos casos até morte física, mas é morte espiritual. Porque é isso que a ira faz. Se você não controlar essa ira no teu coração, se você não gerar isso, buscar esses frutos do Espírito, esse amor, porque o Senhor dá para você. O Senhor, Ele vai te dar essa tranquilidade. O Senhor vai te dar a solução do teu problema. Agora você tem que fazer a tua parte. Não adianta só você pedir e você continuar fazendo coisas erradas, se contaminando da mesma maneira. Você tem que tomar atitude. Você tem que perdoar, você tem que liberar perdão, você tem que se humilhar. Precisamos ser sábios. Nós estamos falando aqui, essa palavra aqui é para cristãos aqui. A palavra é para a igreja convertida. Sabedoria é uma virtude e nós temos que caminhar com ela. Não dá lugar ao diabo. Haja com espírito contrário à ira. Bote no teu coração amor. Amor. Contrário de ira, amor. Eu amo aquela pessoa. Eu odiei o que ela fez comigo, mas eu amo ela. Eu amo ela. Trabalhe isso no seu coração, porque Deus gera amor. Vença situações de ódio e inimizade como eu falei, com perdão. Situações de avareza com generosidade. Se a pessoa está sendo avarenta com você, seja generosa com ela. Mostre para ela quem é Deus na tua vida. O que é que Ele faz? Qual é a moeda de troco que Deus vai colocar na tua mão para ela? Se ela vem com ódio, você vai com amor. Se ela vem com avareza, você vai ser generosa com ela. É isso que a gente tem que ser. A gente não sabe discernir a linha divisória entre a ira justa e a injusta. A gente tem que pedir para Deus nos ajudar. Vem aquela ira, temos que segurar, controlar. Quando a gente está em estado de ira, a gente perde a noção das coisas. Então, irmãos, é tempo da igreja acordar. É tempo da gente vigiar e fechar o cerco em todas as áreas. É um tempo de viver o sobrenatural. Deus, Ele quer derramar o rio de águas vivas na tua vida. Ele quer te fazer andar, caminhar. Quanto mais sede você tiver, mais água Ele vai te dar para beber. Só que para isso você tem que vigiar e combater áreas que estão te deixando para trás. E para a gente concluir, a Bíblia diz que nós somos ovelhas e cordeiros do rebanho de Deus. O cordeiro, ele é um animal manso, dócil, suave, se submete a qualquer trato que o condutor lhe dá. Você pode ver uma ovelha, ela é mansinha, ela permite ser tosada, ela permite ser guiada, ela é obediente. Como ovelhas e cordeiros, irmãos, a gente acha que a gente não pode se zangar e reagir sobre determinadas situações. A gente tem que reagir. A gente não pode ser passivo. Eu estou falando para você aqui, é de você saber reagir. Você não pode ser passivo de forma alguma, mas você tem que saber lidar com a situação. Como ovelha, a ovelha ela foge de situações perigosas. Mas a Bíblia fala também que Cristo é o leão da tribo de Judá. O leão é um animal felino que tem domínio próprio de toda e qualquer situação. E a gente precisa ser cordeiro com cara de leão. Você tem que ser manso, mas você não pode ser passivo. Você tem que agir, você tem que ter atitudes. Você pode reagir sim à face de situações difíceis, mas não perder a doçura da tua vida espiritual, permitindo que o cordeiro desapareça. Você tem que ser doce, mas você tem que ser firme. A gente tem que ser cordeiros com cara de leão. É isso que a gente tem que ser. Precisamos ter uma doçura, ter uma educação, ter uma pureza,
mas a gente tem que agir e reagir da maneira correta, não ficar passivo. Então essa palavra, irmãos, é para nós vigiarmos. E essa pessoa que eu falei para vocês aqui dos 3 exemplos, aconteceu comigo. Situações que eu estava certo, as 3 situações, e agi de uma maneira insensata nas 3. Falei alto, foi uma reação que não foi agradável, e a gente tem que, em muitos casos, em todos os casos, correr para consertar. Às vezes o conserto demora muito mais, que às vezes a pessoa se acha injustiçado, mesmo que não tenha sido, e você tem que, de repente, às vezes correr atrás, e é mais complicado ainda. Então é melhor não deixar chegar a esse ponto. Ser homem e mulher de Deus para resolver essas situações sem se alterar. Amém? Então eu queria te convidar para ficar de pé. Eu queria que você aprendesse isso, tomasse como lição, porque eu tenho tomado. Tenho errado, tenho passado por situações e tenho tido que correr atrás. É pior ir atrás para consertar um erro do que você se prevenir e não errar. Sempre a prevenção é prioritária. Amém? Então vamos caminhar, igreja, entendendo que somos falhos. Como eu falei, estou falando de mim. Falhas. Você deve ter suas falhas. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Estamos aqui para trazer soluções, que é buscar o Senhor e vigiar. Amém? E aprender com os erros. É isso que se faz uma mulher e um homem de Deus. Que Deus os abençoe. Pensando muito nesse tema chamado ira, irmãos, é algo que nós temos que vencer no nosso dia a dia. Porque se nós não tivermos o domínio próprio, nós teremos o quê? Um demônio próprio. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Age sem pensar. E todas as vezes que você age sem pensar, quem está te dominando não é o Espírito Santo. Misericórdia, igreja. Nós precisamos entender que a ira, ela afasta as pessoas de você. Eu estou cansada de ouvir casais dizendo: pastora, quem é essa mulher com quem eu me casei? Como a mulher, ela tem facilidade em se irar. Dentro de casa, com maridos, com filhos. Sabe, irmãos, porque assim, a ira é uma ferida que não foi tratada. E que você nunca deixou Deus tratar. Quando você vê uma pessoa altamente irada, é porque ela foi exposta a tantas agressões e ela não permite que Deus vá curando ela e de repente qualquer coisa a agride. E a forma dela se defender é expulsando da boca dela todo o veneno. E quando você coloca os venenos para fora, não é Deus que está te dominando, é o próprio demônio. Com a língua, a palavra de Deus diz que a gente constrói, mas a gente também pode destruir. E a ira é um atributo que tem dificultado a igreja de crescer, irmãos. Quantas pessoas, por causa de uma coisa que um irmão fez, ali se irou e anulou. Vocês sabiam que quando eu falo assim, olha, eu tenho uma pessoa que para mim ela nem fede e ela nem cheira, dentro do teu coração, você já matou ela? Você está dizendo assim, tem gente que fala assim, eu falo, minha filha, você tem ódio dessa pessoa? Não, pastor, não tenho ódio não. Você não tem ódio dessa pessoa? Não, pastor, para mim essa pessoa nem cheira e nem fede. O que significa? Quem você está dizendo para mim? Que não importa, essa pessoa para você ela não existe. Então você matou aquela pessoa e a palavra de Deus chama isso de assassinato. Então, irmãos, nós temos que temer a Deus e expulsar aquilo que não vem do Espírito Santo. Nós temos que temer a Deus e expulsar aquilo que não vem do Espírito.